O afeto que alimenta, de Paulo César Pereira, lido por Paola Poliana. Capítulo 2, parte 7. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, viúva, em terapia, depois de também haver feito o curso, revelou sua angústia pelo filho, agora casado e morando em uma casa que lhe dera, acima da sua, não passava nem para lhe dar um beijo ou desejar-lhe uma boa noite. Ela sentia falta dessa carícia. Seu sofrimento aumentou com a proximidade do casamento do segundo filho, sua fonte de afeto que restou. Desde pequena, sempre foi uma menina muito carente. Irmã de muitos irmãos, fazia as coisas com o intuito de receber o olhar do pai. Certo dia, fez todo o serviço da casa com o desejo de ir à cidade de charrete com o seu pai, afirmou ela. Este chamou então sua outra irmã, a qual não ajudava em nada dentro de casa, segundo sua narrativa, e recebia sempre mais carinho. Ela ficou terrivelmente decepcionada com seu pai por não receber as carícias ou o reconhecimento pelos seus feitos. Embora conscientemente não agisse assim para obter atenção, admite que seu real desejo era de receber o carinho do pai. Isto é, as carícias incondicionais. Já que não recebia naturalmente, procurava fazer algo para conseguir. Uma pessoa pode criar tanto uma situação saudável quanto uma prejudicial para conseguir carícias. No dia 12 de outubro de 2007, assisti no Globo Repórter, programa da Rede Globo, uma reportagem sobre a importância da educação. Em uma entrevista, o repórter perguntou por que uma senhora resolvera estudar. Ela respondeu que decidiu estudar por causa da solidão, visto que perdera recentemente seu esposo, sua principal fonte de afeto. Essa senhora resolveu preencher seu tempo com uma atividade social que lhe rendesse carícias. Quantas pessoas, ao ficarem viúvas ou viúvos depois de décadas de um satisfatório casamento, não suportam a ausência do outro, sua principal fonte de afeto, e morrem em poucos meses. Ninguém vive sem comida, ninguém vive sem afeto. Penso nesse instante sobre casamentos com muitos anos de convivência, principalmente aqueles que realizam bodas de ouro. Os filhos se vão a fim de construírem também as suas famílias. Os pais, por sua vez, passam a conviver com o seu ninho vazio. E já percebeu como fica o cônjuge quando enlutado? O bisavô da minha esposa faleceu. Contudo, havia construído toda uma história e era muito querido por todos de sua família. Disse à minha esposa que cercassem sua bisavó com todo o amor possível, pois sua fonte principal de afeto já não existia mais. Pouco tempo depois, ela também se fora. Ainda abordando a temática da dor do isolamento, ouvi que muitas meninas adolescentes estão engravidando não por descuido, permitindo uma mudança de vida brusca, mas porque a partir daquele instante não mais se sentirão sozinhas, terão alguém para trocar carícias pelo menos durante algum tempo. Uma apresentadora de televisão solteira bastante conhecida pelo sucesso de seus programas infantis no Brasil e também referencial para muitas meninas, revelou ao vivo que estava grávida e que daquele momento em diante não seria mais uma pessoa sozinha. Pode ser que a atitude dela tenha influenciado algumas adolescentes a agirem da mesma maneira. Só que estas não têm condições financeiras para sustentar seus filhos, nem mesmo todo o incentivo e apoio social, especialmente da mídia. Quantas decisões são tomadas em determinado momento de carência que terão suas consequências para o resto da vida? Por que será que nos submetemos a situações tão nocivas e arriscadas? Será que é para conseguirmos as tão desejadas carícias? E o que acontece quando não as conseguimos? Para melhor explicitar essa situação de ausência de carícias, vou relatar resultados de algumas pesquisas antigas.
Veja esta citada por Chianichik. Harlow, em Amor em Filhotes de Macacos, relata uma experiência em macacos recém-nascidos que o levaram à conclusão de que a estimulação tátil é tão importante quanto o alimento no desenvolvimento dos comportamentos. Essas experiências foram realizadas colocando cada macaquinho frente a duas mães substitutas, sendo que uma era de arame e outra de pano. Essas foram algumas das observações de Harlow. Os macaquinhos afeiçoaram-se à mãe de pano, e ainda que a mamadeira estivesse no peito da mãe de arame, os símios somente saciavam sua fome e logo depois voltavam para a mãe de pano. Quando na gaiola era colocado um estímulo que produzia medo, os macaquinhos corriam para a mãe de pano. Junto à mãe de pano, o macaquinho se sentia mais seguro para arriscar-se e explorar o meio ambiente, mesmo na presença de um estímulo de medo. Um macaquinho, quando criado em solidão, apresentava um quadro muito grave, evitava todo o contato social, parecia sempre muito amedrontado, tinha uma postura de encolhimento e de abraçar-se a si mesmo. Se esse quadro durasse mais um ano, tornava-se praticamente irreversível. A estimulação tátil, além de significar algo gostoso, afetuoso e propiciar sensação de proteção e segurança, fornece material para o indivíduo criar uma identidade. Veja também esta pesquisa de Levine, também citada por Chianichik. Levine realizou uma série de experiências com ratos e chegou à conclusão de que qualquer estímulo, ainda que seja negativo, é melhor do que o abandono. O pesquisador separou-os em 3 grupos. O primeiro era colocado em uma gaiola e submetido a choques elétricos todos os dias, na mesma hora, por certo tempo. E o segundo grupo também era colocado na gaiola de choques, todos os dias, à mesma hora, pelo mesmo período de tempo, mas não recebia os choques. O último grupo era deixado na gaiola permanentemente, sem ser sequer manuseado. Para a surpresa de Levine, não havia, no final da experiência, grande diferença no comportamento dos 2 primeiros grupos, enquanto que o terceiro, que não recebia qualquer estímulo, comportou-se de forma bastante diferente. Quando colocados em ambientes estranhos, que lhes causavam tensões, os ratinhos do grupo que não recebia estímulos agacharam no canto da caixa, amedrontados e sem qualquer curiosidade para explorar. Os que estavam habituados à tensão, o choque elétrico, no entanto, exploravam o ambiente, tanto quanto aqueles que não receberam choque. A estimulação positiva ou negativa, como nos mostra Levine, acelera o funcionamento do sistema glandular suprarrenal, que desempenha um papel importantíssimo no comportamento dos animais adultos. Sem qualquer dúvida, os animais manipulados abrem os olhos mais cedo, quando sua coordenação motora é desenvolvida também mais cedo. O pelo do corpo cresce com mais rapidez e tendem a ser significativamente mais pesados quando desmamam. Apresentam também maior resistência a uma injeção de células de leucemia por um tempo mais longo. Veja mais esta colocação de Chianichik. A falta de estímulos pode levar o indivíduo a quadros psicopatológicos extremamente intensos e, em casos extremos, até a morte. Spitz estudou o comportamento de crianças em instituições durante o primeiro ano de vida, onde essas crianças, apesar de receberem alimentos e remédios quando doentes, não tinham grande oportunidade de interagir com os adultos. Essas crianças, depois de 6 meses, começavam a apresentar um quadro de indiferença pelos adultos, reflexos diminuídos de retardos, como se não percebessem o que estava acontecendo ao seu redor. Em média, esses bebês apresentaram um retardo grande de linguagem e na exploração do mundo. Quando frustrados, não reagiam,
atuavam passivamente, como que aceitando a situação. Outras experiências foram realizadas, mostrando como esse tipo de situação pode levar o indivíduo a um quadro psicótico e também a uma doença chamada marasmo. Existem outras pesquisas revelando que crianças sem estimulação sensorial desenvolvem um quadro de retardamento mental. Estes relatos científicos comprovam que nós, seres humanos, embora diferentes dos animais, somos muito mais tendenciosos a sofrer pela falta deste alimento da alma. Esse é o final do capítulo 2 de O Afeto que Alimenta. Até o capítulo 3.